Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal de YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto da nossa leitura é a parte 2 do meu livro A Nova Civilização Cristã. Vamos lá? Ponto de mutação. Ao término de um período de decadência, sobrevém um ponto de mutação. I Ching. Infelizmente, ainda é quase inútil falar dessas coisas neste mundo de hoje, uma vez que a maioria não pode compreendê-las. A palavra cabe, então, à irmã dor, e, por isso, o momento é profundo e grave. O colapso parece inevitável, pois o mal reinante na Terra ainda é tão grande que se torna fatal descer ainda mais em dor e em trevas. Assim é que o homem agora posiciona-se ainda mais distante do paraíso, ficando atolado neste inferno terrestre que desejou e construiu, pois armas preparam destruição e morte, não bem-estar e vida. Nota 1. Mundo dominado pela harmonia entre seres e o próprio planeta. Nota 2. Escrita há 30 anos atrás, essa afirmação permanece assustadora. Quando se aprenderá que tal filosofia, baseada em violência, não pode passar de instrumento de destruição? Mas se na superfície está o mal, na profundeza está Deus, silenciosamente tudo controlando e direcionando para o bem. Por isso é que a vida sempre vence a morte. E que irá aquela fazer? Que nova ordem de tudo isso ela quererá hoje estabelecer? Como do caos atual advirá a nova civilização do futuro? Não se sabe, não se pode saber ao certo, mas algo de apocalíptico parece estar acontecendo. Nota 3, processo evolutivo. Porém, se o mundo se encontra no fundo da atual onda histórica, deve, necessariamente, depois reacender como torna a subir toda a onda. Não se tratará, porém, de retoques do que é antigo, de novas ordenações políticas, com a habitual substituição de vantagens para novas figuras ou classes, pois o homem atual alcançou ponto crítico de capacidade destrutiva em que não é possível continuar com seus velhos sistemas. Se não se compreender isso, é inútil reconstruir. Novo ser, novo homem espiritual deverá nascer da atual metamorfose do homem animal. Pietro Baldi. Se, como foi visto, a humanidade vive momento de grande transformação, cabe agora se perguntar: que lhe reserva o futuro? Tudo indica ter o homem pouco mais a se desenvolver exteriormente, pois o seu corpo, como aperfeiçoamento de forma, parece ser ponto de chegada na evolução orgânica neste planeta. Nota 1. Prova disso, talvez, seja o fato de que o homem cria cada vez mais elementos externos para si mesmo, como celulares, por exemplo. E se não é na forma que poderá encontrar futuro a sua evolução, terá que fazê-lo por meio das suas mais altas qualidades, que são as espirituais. Eis que a humanidade parece se encontrar na fase final de transformação do seu velho organismo físico e no início da formação de novo organismo espiritual. Nota 2. Valores morais. Nota 3. O pensamento humano tornar-se-á mais e mais coletivo. Mas tal transformação não é somente fenômeno psíquico. Para ser completa, deve envolver todo o ser humano, inclusive o seu corpo físico. Isso porque o espírito exerce pressão de dentro para fora, com a intenção de tornar menos densa a forma humana e, assim, se manifestar mais livremente. O surgimento desta super-humanidade será, assim,
a maior criação biológica da evolução humana. O novo super-homem será consciente de toda a sua personalidade, da origem de cada um dos seus instintos, que descobrirá no seu passado eterno. Nota 4. De acordo com o Balde, o nosso universo é apenas momento no processo criativo infinito de que faz parte. Tal afirmação pode ser expressa pela equação menos infinito, transformação, abre colchetes, universo igual alfa, transformação, beta, transformação, gama, fecha colchetes, transformação mais infinito, em que o nosso universo, ômega, em constante processo transformista entre impulso criativo, alfa, energia, beta e matéria, gama, e vice-versa, aparece entre colchetes entre o menos, passado, e o mais, futuro, infinito. Dominará todas as forças do próprio eu, refletindo, assim, a aquisição de poder dominador tremendo, pois já não será mais arrastado pelo turvelinho do mundo e, tendo conquistado a independência de condições exteriores, converter-se-á em centro de realidade própria e autônoma. Vencerá o mundo, que já não mais poderá violar a sua liberdade, deter o seu trabalho e nem alterar a realização da sua vontade. Para que tudo isso ocorra, é apenas necessário que o homem se canse da sua animalidade, considere insuportável o peso das suas atuais leis biológicas e que se recuse a obedecer-lhes, iniciando em massa a obra da sua elevação espiritual. Nota 5. Basta olharmos, digamos, a 1 milhão de anos atrás e vermos a distância evolutiva que nos separa da humanidade daqueles tempos, para imaginarmos a humanidade daqui mais 1 milhão de anos. Nova moral. O Evangelho é a mais alta e fecunda lei social. Pietro Baldi. No passado, as normas de conduta tiveram, e ainda têm, a função de disciplinar a vida do homem, refreando e guiando os seus instintos animais para que adquira outros mais evoluídos. Como consequência, o respeito a essas normas foi, e ainda é, confiada, em grande parte, ao receio de sanções punitivas. Mas esse triste estado deve ser abandonado e superado por normas de conduta mais altas e felizes. E isso porque, em um universo em que tudo evolui, também a moral não pode deixar de evoluir. Assim é que a moral, no futuro, deverá se tornar mais inteligente e livre. Sim, pois, feita para seres mais evoluídos, perderá os opressores e antivitais atributos de culpa, pecado, condenação, etc., para se basear na convicção de se ir ao encontro de vantagem própria. Com esse novo entendimento, ter-se-á moral amiga, fraterna e pacífica, de onde desaparecerá toda luta. Caminho lento, longo e difícil, mas fatal. Quando se fala sobre nova moral, porém, não se quer com isso condenar e muito menos refazer a atual, mas apenas compreender a sua razão de ser e suas funções. Não se trata de anular o passado, mas apenas de fazê-lo ascender a plano mais alto como impõe a evolução. Mas quando, afinal, uma conduta é moral ou imoral? É moral quando corresponde à positividade, e é imoral quando corresponde à negatividade evolutiva. Nota 1. Cada nível evolutivo tem as suas regras próprias de conduta. A moral, por assim dizer, do olho por olho e dente por dente, torna-se cada vez menos eficaz em sua função disciplinadora no mundo que aprendeu a criar armas de destruição em massa. Nota 2. O Baldi criou o termo lesa evolução como nova referência universal para a moral. Assim, tudo que contrariar o processo evolutivo de quem quer que seja é imoral. Imoral tudo o que impulsionar tal processo.
Eis, então, que não se é mais elevado moralmente, por amor a Deus ou por medo do inferno, coisas que hoje, geralmente, deixam o ser humano indiferente, mas por razões mais concretas e com resultados controláveis. Chega-se, porém, às mesmas normas de conduta propostas por Cristo, apenas passando-se por outras vias. A nova moral é, então, precisamente a do Evangelho, sendo que a novidade consiste em levá-la a sério. Nota 3. Sem o amar ao próximo como a ti mesmo, isto é, sem se respeitar as diferenças que nos são peculiares, jamais se construirá mundo dominado pela paz. Bem, pessoal, é isso por hoje. Espero que tenham gostado e espero revê-los numa próxima oportunidade para concluirmos essa leitura. Fiquem bem, um grande beijo.